Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha e é uma alegria para mim estar aqui. Eu tenho que admitir, esse é um dos meus lugares prediletos na Terra, porque eu mesmo fiz parte desse ministério por muitos anos da minha vida, até 8, 9 anos atrás, quando eu fui enviado, mas foram em várias reuniões e momentos como esses, onde o Senhor falou ao meu coração e foi solidificando cada vez mais o propósito, a visão, no caminho que Ele tinha para eu percorrer, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero falar um pouco sobre a jornada da vida, como que a gente pode ter sucesso, caminhar no caminho do Senhor, conseguir cumprir bem a nossa missão, conseguir agir de maneira sábia em todas as coisas. E eu quero falar com você, em primeiro lugar, porque eu amo Jesus, segundo, porque eu amo você. E eu sei que você é novinho, e que você muitas vezes vai ouvir que você é jovem, você é novo, talvez você não entende das coisas, e é verdade que talvez tem muitas coisas que você não entende, e muitas que você pode aprender. Mas não deixa de ser verdade que você hoje já está num lugar que você pode fazer decisões importantíssimas, decisões que vão durar e afetar o resto da sua vida. Eu me lembro muito bem de quando eu estava no seu lugar, com a sua idade, eu fiz algumas das decisões mais importantes da minha vida, que são o lugar que eu estou caminhando hoje. O lugar que eu estou vivendo hoje é o lugar que estava escrito no meu caderninho, do caderninho da presença de Deus, que você anota o que Ele fala com você, quando eu tinha a sua idade. Então por que eu estou dizendo isso? Porque você não é novo demais para sonhar, para entender e para buscar ter essa visão, entender o lugar para onde Deus está te levando. E eu digo isso, obviamente, você tem que continuar sendo ensinável, aprender com quem tem mais experiência, mas eu estou dizendo que você, muitas vezes, mesmo nessa idade, já é capaz de enxergar para onde Deus quer te levar nos próximos anos. E eu queria falar um pouco sobre isso, como é que a gente pode, então, acertar em cheio. Porque você tem algumas coisinhas para se preocupar, não é mesmo? Algumas coisinhas. Estão soltando em você aquela pressão do que você vai fazer no vestibular, faculdade, você tem que resolver a sua vida profissional. Você não sabe se ao longo disso ou depois você vai encontrar aquele mozão em Cristo Jesus, não é? Então você não sabe depois se você, com o que você tem que trabalhar, você já tem que decidir essas coisas. Você vai fazer faculdade para trabalhar com o que depois? Você tem poucas coisas, basicamente seu futuro para resolver nessa idade, não é mesmo? São algumas coisas para se preocupar. E amados, você pode perder o cabelo, estressar com todas elas, mas você não precisa. A verdade é que você não precisa se preocupar com essas coisas, elas não precisam pesar no seu coração. Porque, embora você deseje acertar em cheio no seu casamento, você deseje caminhar no seu propósito, você deseje ter sucesso na sua família, você deseje ter sucesso no ministério, agradar o coração do Senhor, essas não são coisas que você precisa se preocupar. Você está entendendo? Embora você queira, porque você pode ter muitas preocupações, ou você pode ter uma. E eu quero hoje falar sobre essa troca que nós podemos fazer, de se preocupar com o que realmente importa. Em Mateus 6,33, Jesus ele nos ensina algo extraordinário. Ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. No contexto, ele fala da ansiosa solicitude pela vida, ele fala da preocupação do que comer, do que vestir, acerca das coisas da vida cotidiana, e ele diz, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser o resto, e vai ser cuidado como o resto. Seu Pai Celeste, Ele sabe do que você precisa. Deus sabe exatamente do que você precisa. E, amados, é fácil a gente se encher das preocupações da vida. Sabe, ficar preocupados. Eu lembro que a sua idade eu sentia um pouquinho a pressão de decidir qual que é o caminho, para onde que eu devo ir, que curso eu tenho que fazer. E são várias preocupações. E a gente normalmente tem o hábito de voltar para as várias preocupações. Será que a gente vai ter que mudar de cidade? Com o que a gente vai trabalhar quando a gente mudar de cidade? Como é que eu vou cuidar da minha família? E são todas essas coisas, mas a gente volta para uma coisa. E sabe, eu lembro de pouco tempo atrás, eu estava nesse lugar de preocupação um pouquinho. Eu estava um pouquinho sobrecarregado, várias mudanças acontecendo. E eu lembro que eu tinha acabado de ministrar num culto e eu estava assim cansadão, eu me doei pelo Senhor aquela semana e eu estava podre. E eu lembro que eu saí desse culto e chegou em mim uma senhora
que ela estava com uma saia bem comprida, o coquezinho amarrado. Ela chegou, ela segurou meu braço e falou: meu jovem, eis que o Senhor te disse. E aí começou. E ela começou a falar sobre coisas muito relacionadas àquele momento, ao que eu estava preocupado e ao que estava acontecendo, mas no momento onde eu sentia palpavelmente o amor do Senhor descansando sobre mim. Essa senhora, trazendo essa mensagem do Senhor, ela dizia: olhe até aqui. Em tudo que deu certo, você não se preocupou com quase nada. Apenas duas coisas: ouvir e obedecer. E é isso que você precisa fazer o resto da sua vida. E nesse momento, ela falou acerca de muitas preocupações que eu estava sentindo. Ela disse: uma coisa, o que você precisa continuar fazendo é ouvir e obedecer. Então, amados, a gente pode ter muitas preocupações, mas a gente pode, ao invés de ter muitas, ter uma só: a preocupação de ouvir e obedecer. Eu quero explicar biblicamente por que isso faz sentido. Então, como que a gente vai ter sucesso na vida? A gente tem que definir o que é esse sucesso. O sucesso na vida é ser fiel, é obedecer ao Senhor, é cumprir bem essa carreira, essa corrida, guardar a fé, amém? Isso é ter sucesso. Outros parâmetros de sucesso às vezes se misturam com o que a gente deveria julgar ser o maior sucesso, porque nós precisamos entender o quão importante é o sucesso espiritual. Amados, vale mais não ter formação acadêmica, nem um trabalho que seja extraordinário, mas ser obediente para com o reino de Deus, ser obediente para com o Senhor. É melhor ter poucos amigos, mas fiel para com o reino de Deus. É melhor não ter uma vida que faz sentido e ser um missionário muito louco, se for necessário, do que talvez ter a carreira que tem o salário mais maneiro. O melhor é o sucesso espiritual. Nós precisamos olhar para o que realmente importa. Por que eu estou dizendo isso? Algo que eu escutei do Rafa Barbosa, meu pastor, que me marcou demais numa ocasião que a gente estava junto. Ele estava falando sobre João Batista e a moral que Jesus dá para João Batista. Naquela ocasião, ele disse que não há nascido de mulher, homem maior do que João Batista. Até então só existia homem nascido de mulher, não tinha ninguém nascido do Espírito. E ele joga no bolo todo mundo, Moisés, Elias, ele diz: a galera está aqui, mas João Batista. E você vai pensar no que foi que João Batista deixou para trás, assim, qual era o grande ministério, quantos livros ele escreveu, quantos inscritos ele tinha no canal do YouTube. Na verdade, a galera achava ele esquisito, ele era um cara estranho. Mas Jesus disse: esse aqui foi o cara. Por quê? O que foi que João fez? João ouviu e obedeceu. Ele fez o que Deus queria. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Por isso, ele foi um homem de sucesso. Talvez o cara que maior correspondeu com essa missão. Ouvir e obedecer. Como é que nós podemos ter sucesso na vida? Eclesiastes 10:10 diz que agir com sabedoria assegura o sucesso. O segredo para o sucesso em qualquer área vai ser a sabedoria, agir com sabedoria. Precisamos agir com sabedoria na área relacional se queremos ter sucesso na área relacional. Você nunca vai ter nenhum resultado inteligente agindo de maneira burra, beleza? Então já pega a visão e anota no seu caderninho, não seja burro. Isso aí vai te livrar de muito problema. Sabedoria assegura o sucesso. O contexto que ele está dizendo isso é o seguinte: não adianta você ficar batendo com o seu machado em árvores se você não tirar tempo para afiar o seu machado. Aí, nesse contexto, ele diz: agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, na vida, para a gente obter sucesso em qualquer área, a gente precisa agir com sabedoria. Agora, obviamente, não queremos agir segundo a sabedoria desse mundo, nós queremos agir segundo a sabedoria do nosso Pai Celeste. Eu não preciso nem te lembrar que, segundo a sabedoria do nosso Pai Celeste, o temor ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Diz Provérbios 9:10, o princípio, a primeira parte, o fundamento, quer dizer, você constrói em cima disso. O temor ao Senhor é o começo, ele é o fundamento para a sabedoria. Então eu preciso estar num lugar de temor ao Senhor, onde eu entendo bem quem Ele é. Porque enquanto eu tenho em mente quem o Senhor é, eu consigo entender melhor o que Ele quer e por que Ele quer isso. Quando eu começo a levar a vontade de Deus em conta para esse tempo, para a sua igreja, para a minha vida, eu vou sempre ser temoroso de não querer deixar de andar no lugar que o Senhor tem para mim. E isso não diz respeito somente a ter uma vida que a gente vai ter aquele senso de se sentir realizado. Isso é uma das coisas que vem.
Mas muito mais importante do que isso é simplesmente obediência ao mestre. Ele é o Senhor da minha vida. Para segui-lo, eu neguei a mim mesmo, tomei uma cruz e entrei para o time. Você está entendendo? Você desistiu da sua vida para seguir Jesus. E é por isso que eu não consigo pegar leve com você. Ah, é só um jovenzinho. Ah, vamos lá. Só um jovenzinho. Onde foi que você leu nas Escrituras o termo cristão mirim? Você já viu? Discípulo de Jesus Júnior. Alguém? Estagiário do reino dos céus. Por que você acha que tem algum lugar na Bíblia uma subclasse de discípulo de Jesus? Para você chegar e dizer, ah, não, mas eu sou só um jovenzinho, eu estou descobrindo a minha vida. Ah, amado, não importa qual a sua idade, se você está em Jesus, você já descobriu a sua vida. Agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entrou para o time, veste a camisa, é desse jeito que funciona, ah, mas eu sou novinho, vamos lá. Mateus 17, 24, a gente vê Jesus e seus discípulos sendo cobrado o imposto do templo, que foi estabelecido em Êxodo 38, 26. O imposto do templo era para homens de guerra, quer dizer, mulheres, crianças e homens que tinham menos de 20 anos de idade eram isentos. E da galera de Jesus, quem é que tem que pagar? Jesus e Pedro. O que está implícito aqui, provavelmente os outros tinham menos de 20 anos. Na verdade, todo o contexto cultural, histórico, aponta para isso. Quando você vê Jesus chamando Tiago e João, eles estão pescando com quem? Com o Pai. Então, o que acontece? Quando um rabino como Jesus chamava talmidinhos ou bens como os discípulos, ele normalmente fazia isso numa faixa etária, né, ali dos 12 aos 14 anos. A galera ia para o cursinho, era escolhido, alguns eram escolhidos por um rabino, era tipo a profissão dos sonhos, né, respeitosa, era muito maneiro, mas quem não era escolhido ia para casa para aprender a profissão do pai. Então, diferente de Pedro e André, que estão pescando sozinhos, Tiago e João, eles são menor aprendizes, eles ainda estão pescando com o pai. O indício cultural, histórico, contextual é de que provavelmente eles são tão jovens que eles não têm nem permissão de fazer sozinho ainda. Então você vai ver eles pedindo para a mãe deles pedir para Jesus um lugar à esquerda e à direita dele no reino vindouro. Vamos lá. É uma infantilidade, uma maneira. Eu não fico com raiva porque eles fizeram, mas só porque eles fizeram antes do que eu, né? Então, assim, tudo bem, dá para entender. Mas juvenil, né? Você vai vendo o comportamento, Tiago e João chegando em Jesus, né? Depois dele não ser bem recebido numa cidade, aí, mestre, quer que nós chame fogo do céu na cabeça deles? E você vai vendo, né, a imaturidade deles, e não está explícito, mas é implícito, né? Isso não escrito literalmente na Bíblia qual a idade deles, mas é a grande probabilidade que eles eram muito novos, né? Até olhando para a história da igreja, né, se pelo poder da matemática deduzir os catetos quadrados das hipotenusas, a estimativa conservadora que você vai chegar da idade do apóstolo João, por exemplo, que ele morreu com mais ou menos 86, 88 anos, e de maneira retroativa, significaria que ele começou a seguir Jesus com 14, 16. Muito provavelmente. Então, muito provavelmente, ele começou a seguir Jesus com 14, 16 anos. Quer dizer que 3 anos depois, quando Jesus ascende aos céus, libera sobre os discípulos a grande comissão, quantos anos talvez tenha o nosso apóstolo Joãozinho? De 17 a 19. Você está entendendo? Imagina Jesus confiando o futuro da igreja na mão dos seus discípulos, só que em vez deles serem um monte de marmanjo barbudo, como você sempre imaginou, eles têm tipo 17 ou 19 anos. Nada mudou, Jesus continua confiando o futuro da igreja na mão dos seus discípulos, jovenzinhos. Então não existe uma desculpa para nenhum de nós vivemos uma vida com falta de compromisso. Isso para dizer, nós precisamos levar a sério o reino de Deus e a sua justiça. O motivo pelo qual nós existimos, primário, é obedecer Jesus. Ele já liberou sobre nós a grande comissão. Mateus 28, 16, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide e fazei, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Então, você não tem direito de entrar aqui com crise de propósito. Ah, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Se você entrou aqui com crise de propósito, a gente vai resolver agora. Eu sei o que Ele quer que você faça. Discípulos. Ele já falou. Você não precisa que Ele apareça com uma carruagem de anjo fazendo drift para repetir. Amados, uma vez o mestre falou, é suficiente. A gente já tem, né, o suficiente para continuar obedecendo. Qual que é o perigoso? Muitos de nós chamamos Jesus de Senhor, mas não tratamos como tal. E nós somos severamente advertidos nesse lugar, de chamar de Jesus de Senhor e não tratá-lo como tal. Quer dizer, a gente chama Jesus de Senhor, mas é a gente que decide o que a gente vai fazer. E muitos de nós, a gente está numa pressão absurda, né, sobre o nosso futuro, porque a gente ainda não entregou ele na mão de Jesus. Amado, se o meu futuro está na mão de Jesus, minha vida é dele. Eu vou fazer o que ele mandou. Então hoje eu já sei o que eu tenho que fazer.
É óbvio que existe sim um chamado único individual sobre a sua vida. Não é só você tomar parte da causa da igreja. Você deveria fazer isso ativamente, entendendo que não importa onde você está, você é uma testemunha de Jesus e você vai estender, né, o dunamis e a exousia, o poder e a autoridade do reino. Você vai ser um representante, quer dizer, na sua escola você vai ter que trazer essa representatividade do reino dos céus e manifestar o reino e ser um discípulo e ser ousado na pregação do evangelho. Amém? Mas existe sim um chamado único individual para você, mas esse é mais o onde você vai fazer o que Deus chamou para fazer. Então talvez você foi chamado para ser artista, mas esse é o onde você vai fazer o quê? Discípulos. Talvez você foi chamado para ser um engenheiro, esse é o onde você vai fazer o quê? Talvez você foi chamado para ser pastor, esse é o onde você vai fazer o quê? E aí, nesse corpo extraordinário, que se complementa com diferentes membros, diferentes funções, nós somos capazes de alcançar todos os cantinhos da sociedade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa levar uma vida de obediência ao Senhor. Agora, desse lugar onde nós buscamos obedecer, nós vamos encontrar direcionamento não só para o que é a nossa vida como igreja, mas o que é a nossa jornada pessoal. Então, como a gente vai ter sucesso na vida, a gente tem que agir com sabedoria. Agora, agir com sabedoria, a gente vai ter que saber dar prioridade para as coisas. Então, eu preciso ser sábio. Se eu viver uma vida visando a eternidade, eu vou acertar na eternidade. Mesmo que talvez a minha vida possa parecer que eu estou perdendo algo na terra, eu estou perdendo algo na terra para ganhar algo na eternidade. Essa é uma matemática que faz sentido para você, sim ou não? Então, Jesus falou para a gente não buscar juntar para a gente tesouro na terra, onde a traça corrói e a ferrugem corrói. Traça e ferrugem corrói. O que a ferrugem faz? Ela corrói. E o que a traça faz? Ela corrói também. Como chamam as coisas que corroem? Os corrosivos, existe um? Tem uma palavra... Então tá, deixa para lá, estamos ficando sidetracked. Então, eu posso, ao invés de juntar tesouro para mim aqui, onde isso pode ser perdido, eu posso juntar tesouro num lugar onde isso não é perdido. O que é mais inteligente para você? Juntar tesouro onde se perde ou juntar tesouro onde não se perde? Onde não se perde. Você está entendendo? Então, se a gente for agir com uma sabedoria para com nós mesmos, é melhor e mais inteligente focar nas coisas eternas, e não de um jeito interesseiro, obviamente. Né? A gente vai fazer isso de um lugar de obediência, mas... Né, a gente tem que entender que uma vida com sabedoria vai focar nas coisas que são eternas. Então eu não quero simplesmente viver uma boa vida na terra. Uma boa vida na terra é muito curta. Eu quero viver uma vida que traz alegria ao Senhor Jesus. Eu quero um dia chegar nos portais da glória, ganhar um high five, um beijo na testa e um abraço do meu Senhor Jesus. E ouvir a frase, servo bom e fiel, entra para a festa. É para esse momento que eu estou vivendo a minha vida. Então eu não estou vivendo simplesmente para coisas daqui. Eu estou vivendo para a eternidade. Eu não estou simplesmente criando os filhos porque isso é uma experiência legal e fofinha de ter com a sua esposa. Não, eu estou criando filhos para a eternidade. Eu estou criando filhos que são missionários, que são flechas, como vocês, para sair nos cantos escuros dessa terra, dando chute nos paus da barraca do capeta, porque o Senhor mandou eles para um tempo como esse. Eu estou criando guerreiros em casa, o Senhor tem um propósito para cada um deles, e eu estou aqui pensando nisso. E eu sei que um dia vai ter mais gente na eternidade, porque esses guris desempenharam um trabalho, você está entendendo? Tem um jeito eterno de olhar para isso, e tem uma importância eterna para cada uma dessas coisinhas. Então, para eu ter uma vida de sucesso, né, em relação ao meu propósito, em relação ao meu casamento, em relação à minha carreira, em relação à minha educação, né, como é que eu faço isso? Eu quero agir com o quê? Com sabedoria. Agora, essa sabedoria você vai ter que saber ser inteligente com cada situação. Mas, lembrando que isso vai se resumir em ouvir e obedecer, vamos olhar um pouquinho para como isso acontece com pessoas na Bíblia. Porque é mais sábio você escutar o que está no coração de Deus para a estação do que tentar adivinhar tudo com seus próprios braços. Você mesmo entender tudo. Porque Deus, ele sabe o lugar. Deus, ele sabe o tempo. Deus, ele sabe o método. Então, em vez de sair tentando descobrir tudo, por que não chegar pertinho de Deus e falar, e aí? Qual é? Porque o Senhor tem direcionamento para você. O Senhor, ele tem direcionamento para você nas áreas mais específicas da sua vida. Porque ele tem um interesse, afinal de contas, foi ele que te criou para um propósito e ele sabe o que ele tem para você em cada uma dessas áreas. Então,
Ouvir e obedecer. Vamos lá. Como é que começa a jornada de Abraão? É um encontro com Deus onde ele diz, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabe para onde ele vai, mas ele tem uma direção. Amados, às vezes Deus vai dar uma direção para a gente. E a gente não precisa saber exatamente qual é o destino. O que a gente tem que fazer? Ouvir e... Então Deus mandou ir, a gente vai. Mas para onde? Não sei, mas estamos indo. Porque mesmo a loucura de Deus envergonha a sabedoria dos homens. Aí você imagina qual foi a reação, como foi o sentimento de Abraão, de sair da terra dele, sem saber qual é a terra que ele está indo. Com certeza foi assustador. Com certeza teve um friozinho na barriga, com certeza teve um mistério. Mas para a gente que lê sobre a história de Abraão, é da hora pra caramba. Porque a gente lê, a gente vê o quê? O sucesso. O cara estava cumprindo o propósito, virou pai de multidões e através dele, Deus está agilizando essa obra de abençoar todas as famílias da terra. Extraordinário. Mas a gente está vendo a história concluída, ela parece maneira. Mas para ele teve frio na barriga de ouvir e obedecer. Então, tem essa de ouvir e obedecer. Com todo mundo você vai ver isso. Então, você vai ver com Moisés. A história fica extraordinária, mas o que foi que ele teve que fazer? Ouvir e obedecer. Você vai vendo isso com cada personagem. Interessante que nem todos eles, por exemplo, são simplesmente ativamente chamados, onde uma voz audível vai dizer, ei, vai, faz isso. Toma em consideração, por exemplo, Neemias. Neemias, ele está lá, ele está triste porque a terra dele está destruída. E não tem um momento onde o Senhor explicitamente falou, vai lá reconstruir. Mas o negócio está queimando no coração dele. E Deus é quem opera em nós o querer e realizar. E ele está lá um dia, nunca na carreira dele de copeiro, e você sabe que ele é um copeiro massa, porque o rei gosta desse cara. Ele é um cara excelente no trabalho dele. E nunca, em anos, ele serviu o rei triste. E nesse dia o semblante dele estava caído. Isso aqui, nessa época, meu irmão, era tipo assim, podia morrer o cara, entendeu? Que não fez a parada direito na presença do rei. Mas ele é um cara tão parça que o rei se importa com ele. Ele falou, meu irmão, o que está acontecendo? Você não está doente, então essa é a tristeza do coração. Né? O que está deixando você triste? Ele falou, rei, como é que eu consigo ficar feliz sabendo que minha terra está destruída? E ele ora, ele pede ao Senhor, na frente do rei, ele ora e pede ao Senhor para que ele possa tomar parte na reconstrução dessa terra. E aí o rei dá o joinha. E é interessante porque isso está profetizado em Daniel, que é algo que precisava acontecer, né, que o Cristo viria entre uma reconstrução do templo, que aconteceu com Neemias, e aí uma destruição do templo, que aconteceu, né, no ano 70. Então tinha esse intervalo, que vai dar uma janela de mais ou menos 500 anos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está lá, oh, mas eu nunca ouvi a voz de Deus audível falando para eu ir fazer um negócio. Tudo bem, tomara que você tenha uma experiência como essa, mas você não precisa. Por quê? Você conhece a voz escrita de Deus, você conhece a vontade de Deus pela Bíblia. Então, você lendo a Bíblia vai encontrar sabedoria para a vida, gente, para todas as áreas. Você vai encontrar direções para a sua vida relacional, né, e como de fato lidar quando finalmente chegar o mozão que Cristo tem preparado para você, está entendendo? Você sabe exatamente como se proceder nisso, porque Deus tem direções para você na sua palavra. Você sabe como proceder na sua vida profissional, por causa do que está escrito. Então, o que eu estou dizendo, uma vida de proximidade da palavra de Deus, ela vai te mostrar que você precisa ouvir e obedecer ao Senhor, mas em todas as áreas você vai ser chamado, afiado, constrangido, confrontado e confortado nas Escrituras. Quando você vê gente sofrendo algo parecido com você encontra conforto nisso. Quando você vê alguém errando do jeito parecido com você vai encontrar confronto nisso. E o importante é não se afastar da palavra de Deus, onde você pode fazer o quê? Ouvir e obedecer. Então nós temos um lugar tranquilo para caminhar no que está escrito. Mas, amados, é assim de novo e de novo. Foi assim com essa galera, foi assim com Davi, foi assim com Josué, foi assim com Débora, foi assim com Maria. Ouvir e obedecer. Depois a história é extraordinária, mas para nenhuma dessas pessoas ela chegou com uma jornada que tinha todos os detalhes. Eles ouviram e eles obedeceram. E depois essa jornada ela se parece extraordinária. Mas tudo que eles tiveram que fazer foi ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Então, se você não tem uma direção direta de Deus sobre alguma coisa, você obedece o que Ele falou na sua palavra.
e vai atrás de obedecer. Se você não tem a plena convicção sobre alguma coisa, faça o melhor da sua habilidade, mas continue orando. Se você tem incerteza, não faça. Até que você tenha certeza. Continue orando, continue buscando a resposta nas Escrituras, como proceder, como fazer, mas procure qual é a direção do Senhor. Sabe, Deus sabe o lugar. Deus sabe o lugar que Ele tem para você. Ele sabe. Então, em vez de você procurar sozinho, o que você pode fazer? Ouvir e obedecer. Deus sabe o tempo. Ele sabe exatamente o tempo e a hora. Então, em vez de tentar discernir sozinho, o que você pode fazer? Ouvir e obedecer. Amados, o tempo, sabe, às vezes a gente já entendeu a coisa certa, mas também tem o tempo certo para a coisa certa. Sabe, é interessante. Em Atos, você vai ver os apóstolos sendo impedidos de pregar na Ásia pelo Espírito Santo. Quer dizer, não é um demônio que está atrapalhando eles, não são as dificuldades da vida. Quem está impedindo eles de pregar? O Espírito Santo. Porque ele sabe o lugar, ele sabe a hora. Aí quando eles percebem que é o Espírito Santo que está impedindo eles de pregar, por que eles estão indo pregar lá? Eles estão sendo proativos porque eles já receberam uma ordem do Senhor de ir fazer discípulos, você está entendendo? Então eles não precisam de uma outra ordem para ir, porque essa eles já têm. O que eles precisam pensar agora é para onde. E a gente precisa fazer isso de maneira inteligente. A gente não foi chamado só para ser simples como a pomba, mas nós somos chamados para ser sagazes como a serpente. É isso que Jesus diz em Mateus 10,16. Você já viu uma serpente? Não é a imagem que você olha e pensa, uau, que coisa gospel. Já viu uma serpente dando um bote no coelhinho? Né? O coelhinho está lá, ele está andando daquele jeitinho, ele anda um pouquinho, pula, aí ele para, aí ele anda um pouquinho, aí ele olha para o lado. Na hora que ele olha para o lado, a serpente já está com o bote pronto, calculado. E aí só dá tempo do coelhinho olhar e pensar, oh não, só isso que dá tempo. E de repente a serpente pegou já, e o veneno está passando, o coelhinho está... E já é. Ele virou comida, já foi. Tudo friamente calculado. A gente não olha para isso e pensa, uau, que parada gospel. Mas foi Jesus que falou. Inclusive, o símbolo do meu canal é uma pomba e uma serpente. Todo dia eu recebo mensagem, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. O bem não se mistura com o mal. Eu não sei nem como explicar para essa galera que isso foi Jesus que falou. Astuto como a serpente, você precisa ser. Quer dizer, você precisa ser inteligente. A gente precisa ser capaz de sentar e calcular, falar, velho, essa galera ainda não ouviu falar sobre Jesus. Então a gente não precisa de um anjo para falar, vai. A gente vai precisar ouvir se não for para ir, porque para ir ele já falou, você está entendendo? Então, será que Jesus quer que eu pregue para o meu colega? Com certeza ele quer que você pregue para o seu colega de classe. A questão é ouvir sobre o tempo, o momento, o método, porque no seu evangelismo você vai ter que ser simples como a pomba, mas também sagaz como a serpente. Quer dizer, às vezes é você identificar um irmãozinho que ele está afastado do Senhor, ele foi para a igreja umas vezes, mas não gostou, ele está meio machucadinho com coisa de igreja, aí é olhar você pensar, eu vou pregar para ele, mas se eu falar agora eu vou perder ele. Então você é amigo dele por um ano inteiro, sem falar de nada das coisas de Jesus, só ser maneiro, amigo, parceiro, e aí quando ele já tiver fisgado, eu vou falar de Jesus para ele. Nossa, mas está tentando meio manipular a situação. Gente, por favor, você acha que os filhos das trevas não manipulam a situação? O diabo tem a agenda dele prontinho para o seu colega, e você não quer ter uma para ele? Eu acho que isso é uma falta de amor. E aí ele vai lá, ser seu amigo, seu parceiro, você fala dos filmes, do seriado que você está assistindo, vocês compartilham suas nerdices, seus hobbies, vão conversando, aí de repente ele está igual o coelhinho, assim. Aí ele olha para o lado, depois de 8 meses sendo seu amigo, já é. Vai ouvir falar de Jesus. Você está agindo com sabedoria, entendeu? Você não precisa de uma outra direção de Deus para fazer o que Ele já te mandou para fazer. Já te mandou fazer, você já pode fazer isso. Então quem é que fala não é para pregar aqui? O Espírito Santo, eles entendem, tá? Se não é para pregar aqui, é para pregar em outro lugar, porque pregar Jesus mandou. Então eles oram, onde que é para a gente pregar então? E aí vem um sonho do homem da Macedônia, dizendo, vem pregar na Macedônia. Mas, é lá então, e aí eles vão. Eles não estavam errados sobre o lugar. Depois... eles foram para lá. Paulo foi para lá. Foi um grande palco do seu ministério. Mas o Senhor sabia o tempo. O Senhor conhece os tempos e as estações. Você já leu sobre José? Cara, é extraordinário a vida de José. Mas deve ter sido sofrida pra caramba. Então, ele é um garotinho como você, lá com seus 17 anos. E aí, ele é cheio de sonhos e visões. Ele quer ser um administrador.
Jesus chamou ele para o ADM, ele tem sonhos sobre isso, ele manda em todo mundo nos sonhos dele. E a galera nem gosta dele por causa disso. Mas aí o que acontece? Ele é vendido como escravo. Aí você pode parar e pensar, velho, deu tudo errado. Como é que o cara vai ser do ADM se ele é escravo? Aí ele começa a trabalhar na casa de Potifar e começa a subir, começa a mandar em tudo. O cara tem um dom. O moleque é ninja, a cabeça dele é uma planilha do Excel. O moleque é o Jiraya do ADM. Ele está lá. Está mandando ver. E aí, uau, que bênção, realmente, o dom dele está florescendo até aqui, as coisas começam a ir bem. Aí, ele obedece ao Senhor e, por causa disso, ele é preso injustamente. Aí ele podia falar, não, agora acabou, agora foi para o buraco e largar tudo, mas o que ele faz? Não. Ele continua não somente honrando ao Senhor, mas até preso ele exerce o dom dele. Ele vira o quê? O chefe dos presos. E ele é o preso que comanda tudo dentro da prisão. Ele cuida de tudo. Até lá, o cara está desenrolando o ADN. Foi o chamado dele, é o dom dele. E aí chega um momento e o cara, com 30 anos de idade, quer dizer, 13 anos depois, o moleque vira, moleque não, né? Agora o seu José, com 30 anos, vira o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da época. Tipo assim, é a profissão mais cobiçada, tipo, o cara tem. E qual que foi a jornada dele? Foi ser vendido, preso e ter aprendido exatamente o que ele precisava aprender. Outra vez eu escutei um pregador falando, na casa de Potifar ele aprendeu a lidar com muito, na casa, né, lá na prisão ele aprendeu a lidar com pouco, e eventualmente ele chegou a um lugar onde ele precisa lidar com os dois. Ele é o cara com o currículo perfeito, mas quem foi que desenhou o currículo de José foi Deus. Vamos lá, é uma construção que faz sentido? Porque a gente sempre quer a construção que faz sentido. A vida toda a gente ouve qual que é a próxima etapa. Você precisa fazer isso, depois isso, depois isso. Mas é uma construção que faz sentido? Não. O cara, ele é tirado da família dele. O que os irmãos dele planejaram para o mal. Mas ele diz depois que o que vocês intentaram contra mim, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus usou para o bem. O incrível de ter Deus é que até o mal que planejam contra você, ele pode usar para o bem. Então, ele é tirado da família dele. Mas beleza, agora ele foi para o maior centro comercial da época, então. Aí ele começa a progredir. E aí ele é preso injustamente. A Bíblia não diz que ele foi exonerado, inocentado disso. Ele está literalmente na posição tipo da escória da sociedade. Mas desse lugar Deus tira ele e bota ele na maior. É uma construção que faz sentido? Não. É a construção que José precisava? Sim. Então, em vez de José tentar simplesmente fazer a planilhazinha e determinar qual ia ser a jornada dele, o que ele fez de melhor foi o quê? Ouvir e obedecer. Ele terminou no lugar que ele precisava. Agora, aquele copeiro que José interpretou o sonho dele, saiu 2 anos antes de José da prisão. Agora, imagina, se José tentasse, não, manda um recado pro cara lá que ele esqueceu, ele precisa falar de mim. Não, real, o cara é bacana. Se ele sai 2 anos antes, talvez ele saia para ser um Zé Ninguém. Mas ele tem que ficar na prisão por mais um pouquinho. Deus sabe o lugar. Deus sabe o momento. E aí, quando ele tira José da prisão, ele vai para onde? O dono de tudo do pedaço. Mas você está entendendo? Não é uma construção que faz sentido. Às vezes, as construções que não fazem sentido são essas que a gente confia no Senhor. Depois, elas são um negócio que tinha uma história maneiraça. Uau, que incrível, como Deus preparou tudinho, sim. Mas no dia presente foi o quê? Uma pessoa que ouviu e obedeceu. Imagina lá, tinha um guri que o sonho dele era ser que nem José, o cara do Egito. E ele tinha um pôster do José no quarto dele, ele assistia todos os podcasts que o José foi, o guri era fãzaço do José. E um dia a família dele está indo para pegar comida, e ele pede para o pai, deixa eu junto para eu conhecer o José. Aí ele traz o livro do José, e ele já né, deixa o celular carregado para tentar tirar uma selfie com ele, e o moleque está lá já no carro cavalinho, planejando as perguntas dele, e aí, cara, chega lá na fila, mano, o José tá lá. O moleque já fica todo nervoso, aí ele chega, fala, nossa, José, eu sou muito seu fã, cara, eu te admiro muito, eu quero ser que nem você quando eu crescer. José, que maneiro, legal. Aí ele, José, mas diz para mim, cara, como é que você se preparou para lidar com tanta excelência com esse cargo? Foi a Universidade do Egito, foi a Escola de Administração do Faraó, o que de melhor te preparou para esse cargo? Aí José olha para ele, dá uma risadinha, prisão. Aí de repente o moleque está chocadaço com o José, assim. Não é o que ele estava esperando, mas era o que era necessário, você está entendendo?
Aí ele, uau, que incrível, que história de vida. Amados, essa história de vida se pareceu com alguém que ouviu e obedeceu. Às vezes as construções de Deus, elas não fazem sentido. Não no momento, mas depois, que história extraordinária que Deus preparou. Você está entendendo? Está fazendo sentido? Ouvir e obedecer. É isso que a gente tem que fazer. Deus, Ele sabe o lugar, Ele sabe o tempo e Ele sabe o modo. Ele sabe o jeito de fazer as coisas. Sabe, as estratégias de Deus, elas são imbatíveis, imbatíveis. Ele sabe exatamente o que funciona. É muito irado ver a galera que foi com Josué lutar em Jericó. O que a gente faz para tomar a cidade? Dá uma volta aí. Isso. Só isso? Não, dá um grito também. Dá 7 voltas, depois todo mundo dá um gritão assim. Cara, eu não sei qual foi o milagre, a gente sabe que foi um milagre. Mas tem aquela parada lá da física, que se tiver uma frequência certinha, dá para derrubar qualquer coisa, tá ligado? Daí os caras, Deus só fez a conta rapidinho, que para ele não é nada, não, se a galera tiver andado tanto assim, eles vão estar cansados mais ou menos assim, juntar todas essas vozes vai dar a frequência certinho. Aí os caras lá, tinha com certeza aquele cara mais cético lá sentindo um idiota, tá ligado? Olhando os malucos assim, com as espadinhas, tá ligado? Com os arco e flecha, assim, olhando. Ele olhando para baixo, assim, a gente vai gritar. Aí os muros vêm pro chão. A galera já tá com a moral abalada, de repente a cabeça voando para tudo que é lado. Cara, Deus sabe o modo. Senhor, como é que a gente faz para lidar com essa situação? Cara, Deus sabe o melhor jeito natural, o melhor jeito sobrenatural, Ele sabe. Então, em vez de ficar com dor de cabeça, por que não ouvir e obedecer? Porque depois, para quem ouviu e obedeceu, você olha para trás e fala, uau, que jornada fantástica. Mas as preocupações de fazer tudo isso dar certo não eram suas. E eu estava orando sobre o que conversar com vocês hoje, e essa foi muita direção que eu senti do Senhor. De falar sobre ouvir e obedecer. Porque é necessário que você entenda que você está num lugar onde você pode ouvir e obedecer ao Senhor. Não somente as direções das Escrituras que vão trazer conselhos para o seu futuro, para o seu presente, para como lidar com a sua vida profissional, como lidar com a sua vida relacional. A Bíblia está cheia desses conselhos. Por exemplo, eu não sei com o que você vai trabalhar, mas eu sei o como você vai ter que trabalhar. Você sabe como você vai ter que trabalhar? Com a maior excelência atingível. Porque Colossenses 3,23 diz, portanto, tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer como? Para quem? Como para o Senhor e não para os homens. Então, mesmo se você tiver um chefe rabugento, sabe como que você vai trabalhar? Dando um show. Não importa o que você vai fazer com a excelência, entendeu? O nível Ronaldinho de Brando no futebol, assim, ó, uma coisa linda. Você vai fazer com a melhor excelência que você pode fazer, como para o Senhor. E isso vai trazer não somente distinção, mostrando como cristãos se relacionam com as coisas, mas trazer glória para o Senhor, porque Ele leva em consideração tudo que você faz. Então a Bíblia traz orientações sobre isso. A Bíblia traz orientações sobre estudo, sobre trabalho, sobre diversas coisas. Então, eu não sei quem é o seu mozão em Cristo Jesus, mas eu sei que ele é alguém em Cristo Jesus. Senão, não é o mozão que Jesus tem para você, porque julgo desigual é um tiro no pé. Mais fácil você pegar uma arma e dar um tiro no pé do que entrar no relacionamento com julgo desigual, que não é bíblico. Não tem como você chamar Jesus de prioridade e querer se juntar com alguém que não está nele, não tem ele como prioridade. Então, obviamente. Então, estou dizendo, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia tem instruções sobre o que você deve fazer, como você deve se proceder, como você deve tratar as pessoas, como você deve ser amigo, como você deve ser marido, como você deve ser esposa, como você deve ser pai, tudo isso se encontra nas Escrituras. Então eu estou dizendo isso porque, embora seja muito legal a gente escutar a voz de Deus pessoal, personalizada para uma situação, a gente tem que começar sempre caminhando no que já está escrito. Esse é o segredo. Ouvir e obedecer. Ouvir a palavra de Deus e obedecer o que está escrito, caminhar nesse lugar. Mas esse foi o exemplo de Cristo Jesus. Jesus caminhava no que está escrito. E assim nós sabemos qual é o lugar confiável de se andar. Não no que a gente sente, não no que a gente pensa, mas sim no que está escrito. Você está entendendo? Inclusive que Satanás é um cachorro velho.
uma serpente velha. E um cachorro velho não aprende truques novos. Então, se olha, por exemplo, para Lucas 4, as tentações de Satanás com Jesus, a mesma estratégia continua rolando. Quer dizer, primeiro ele tenta Jesus no que ele está sentindo. Jesus está sentindo fome, então o diabo tenta ele onde? Na fome. Mas Jesus, ele se move pelo seu próprio sentimento? Não, ele se posiciona no que está escrito. No que está escrito. Não no que ele está sentindo. Se és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Não, realmente, eu estou com muita fome, Deus não quer que eu sofra desse jeito. Não. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Aí, ele dá um show de boa lógica, ele está levando em conta uma sabedoria do alto para lidar com essa situação. Aí, Satanás vem tentar ele onde? Na lógica, no raciocínio. Em Lucas 4, logo em sequência, a tentação do pão, Satanás leva Jesus para o alto do monte e mostra para ele todos os reinos da terra, e ele fala, se você me adorar, eu vou dar tudo isso para você, porque me foi dado, eu posso dar para quem eu quiser. O que ele está dizendo você não veio aqui para retomar a autoridade que o homem passou para mim? Então, se você quiser, tem um atalho para você fazer isso, sem ser um jeito que você vai sofrer miseravelmente e vai cumprir a sua missão. Que tal? Então, ele tenta apresentar uma boa lógica para Jesus, mas Jesus se move pelo que parece ser uma boa lógica? Não. Ele se move pelo quê? Pelo que está escrito. E ele diz, está escrito, adorarás o Senhor seu Deus somente, e só ele prestará culto. Aí, quando ele não se dobra nem no sentimento, nem no raciocínio, Satanás leva ele para o terraço do templo em Jerusalém. E ele diz, então, se você é o Filho de Deus, se joga do terraço e os anjos vão te pegar, porque está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E aí, meus amigos, quando o diabo não consegue te derrubar no sentimento nem no raciocínio, ele vai tentar te derrubar na descontextualização das Escrituras. Que é trazer Bíblia fora de contexto. Mas Jesus diz o quê? Está escrito. Não tentarás o Senhor seu Deus. Ele traz contexto. Por quê? Qual é o contexto da passagem que Satanás citou? É Deus falando com um povo nômade no deserto, falando que ao longo de uma longa e árdua jornada, eles seriam guardados e protegidos pelo Senhor. E se a Bíblia diz que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, obviamente o único contexto aplicável dessa promessa não é num onde eu estou tentando ao Senhor. Faz sentido? Então Jesus, de maneira inteligente, traz contexto ao que está escrito, porque nós sempre interpretamos as Escrituras pelo todo das Escrituras. E aí, Satanás tem que vazar, porque não tem vez com Jesus. Amados, do mesmo jeito, o diabo ele vai tentar no seu sentimento, para você não caminhar no que está escrito. Mas é que eu me sinto assim. Beleza, você vai passar os seus sentimentos na frente, Senhor, de Cristo Jesus? Será que você não entendeu nada? Não, mas é porque eu estou me sentindo meio mal. Tudo bem, se sente um pouco mal então, velho. Mas tem um pouquinho mais de compromisso com esse evangelho. Você acha que os discípulos de Jesus não se sentiram meio mal quando tinha uma lança atravessando eles? Você acha que foi confortável para eles? Foi uma alegria para eles, porque eles levaram a sério o evangelho do reino de Cristo Jesus. Mas é porque por seguir Jesus eu estou perdendo todos os meus amigos. Como é horrível ser você, que vida sofrida. Mas será que o evangelho do reino não vale a pena? Então não vai desobedecer a Escritura pelo seu sentimento. Mas é que eu gosto tanto dela. Sabe quem mais eu gosto muito? De Jesus. Rapaz, ela pode ser fofinha, mas ela não morreu na cruz do Calvário para a expiação dos seus pecados e a redenção da sua alma. Você está entendendo? Ela pode ser fofinha, mas não o suficiente para a sua salvação. Mas eu me sinto. Cara, subjuga seu sentimento, de acordo com o que está escrito. Mas é porque eu quero muito, eu tenho tanta vontade, a sua vontade é má. Então passa por cima da sua vontade e caminha no que está escrito. É isso que Tiago diz. É óbvio que nesse tempo, a palavra diz em Gálatas 5,16, que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, a sua carne vai ter desejos reais nesse momento, que devem ficar insatisfeitos. Então você não dá lugar só porque você tem vontade de fazer alguma coisa. É isso que Tiago, o irmão do Senhor, está falando. Nós precisamos administrar os nossos maus desejos, para não dar lugar aos nossos maus desejos que dão lugar ao pecado, e o pecado, por sua vez, dá lugar à morte. Então você não pode fazer as coisas só porque você está com vontade, você entendeu? Você precisa ser inteligente e obediente na aplicação das Escrituras. Mas aí, quando o diabo não consegue te derrubar no seu sentimento, mas eu não tenho o direito de ser feliz,
Gente, o endgame do evangelho não é a sua felicidade, não é o seu bem-estar. Você nem entende direito o que é ser feliz. Porque nós somos maus. É melhor obedecer ao Senhor. É melhor fazer o quê? Ouvir e obedecer. Mas se você não cai no sentimento, ele vai te derrubar, tentar te derrubar no raciocínio, tentando trazer lógicas que parecem fazer sentido. Ah, mas nós somos praticamente casados. Com S de serpente, assim, falando com você. Irmão, praticamente não é casado, não existe monidão, não existe mais ou menos. Ou você está obedecendo, ou você não está. Você está entendendo? Então, praticamente casado não é casado, vai ter que continuar esperando. Você está entendendo? Não dá, mas é um raciocínio. É certeza que a gente vai casar, legal, então espera mais um pouco. Você está entendendo? Ah, mas meu corpo, minhas regras. Que tal o meu universo, minhas regras? E você obedece o Criador do universo debaixo de uma lógica que faz mais sentido. Então, nós não dobramos a lógicas que parecem fazer sentido. Ah, mas eu nasci assim. Eu também nasci assim, com uma natureza pecaminosa, um espírito que nasceu de novo dentro de um corpo que ainda vai nascer de novo ao solo de trombeta de Cristo Jesus, na ressurreição dos mortos, quando esse maravilhoso dia chegar, eu vou ser transformado e o meu corpo perecível vai ser revestido de incorruptibilidade para que eu possa herdar o incorruptível reino de Deus. Esse corpo vai ser revestido. Então, um dia, essas vontades más, elas vão embora. Por hora, eu vou brigar com elas, porque eu não caminho de acordo com boas lógicas, o que parece fazer sentido. Que para algumas pessoas, eu nasci assim, parece fazer sentido. Mas a palavra de Deus é superior a isso. E aí, em último lugar, a descontextualização das Escrituras. Ah, mas a Bíblia diz aqui que Deus é amor, e obviamente Ele vai continuar te amando se você fazer isso. É verdade. Mas justamente porque Ele é um Deus de amor, Ele fala em outras 12 passagens para você não fazer isso, porque vai fazer mal para você. Então não adianta, em nome de uma passagem, passar por cima de outras 12, você está entendendo? Porque, obviamente, você tem que interpretar as Escrituras como todas as Escrituras. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Nós nos posicionamos no que está escrito, começando pela palavra de Deus, que é guia para a gente, é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Então, você precisa se encher da palavra de Deus. E aqui eu quero caminhar para a conclusão, porque esse é o lugar para permanecer, para fazer tudo dar certo. É um lugar de proximidade com Deus. Sabe, nós precisamos caminhar com o Senhor. Isaías 30, no versículo 21, é profetizado que um dia o Espírito Santo ele moraria em nós, ele sussurraria, esse é o caminho, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Amados, a gente está falando de uma caminhada onde a gente pode ouvir do Senhor, é por aqui, continua aqui. Continua andando, não vai para lá nem para cá. Você pode ter o Senhor te conduzindo como um guia até a morte, um guia pessoal falando com você. Provérbios 3,5 diz, confia no Senhor e Ele endireitará o seu caminho. Você pode viver a vida de maneira sábia, buscando a voz do Senhor, primeiro onde ela já está, depois essa aplicação pessoal e o Senhor falando com você, o que sempre vai estar de acordo, as duas. Você entendeu? Sempre, presta atenção nisso, jovem, sempre o que Deus vai falar para você, no testemunho interior, e a Bíblia vão estar alinhados. Se não tiver alinhado, não é Deus falando com você. É por isso que é dito que até se um anjo aparecer pregando um evangelho diferente do que nos foi pregado, que seja anátema. Meu irmão, imagina isso, é sério, imagina essa cena comigo. Você está dormindo de noite, aí você escuta um barulho assim no seu quarto. E uma luz começa a aparecer, uma luz dançando assim. Aí de repente parece um maluco com cabelo loiro flutuando assim. E umas asinhas assim. Aí você, Aí ele começa a falar para você, velho, você está vendo, você está ouvindo, uma experiência cósmica dentro do seu próprio quarto. E ele prega para você um evangelho diferente do que foi pregado. Só porque é um ser cósmico aparecendo no seu quarto, você vai ouvir ele, não sabia o que você vai fazer. Você vai ser mandando uma capoeira nele, falando, sai em nome de Jesus, que você está falando contra a palavra de Deus, seja anátema. É isso que você faz. Você não começa uma outra religião, entendeu? Você se posiciona no que está escrito. Então, esse é um nível de autonomia que nós temos para interpretar a verdade com a palavra de Deus, que até se um anjo aparecer dizendo ser da parte de Deus e falar contra a Bíblia, você vai falar, não é não. Ah, não, Isa, mas é que assim, cara, eu interpreto a Bíblia através de Jesus. Legal, mas como é que você sabe que Jesus é o Cristo, se não pela Bíblia? Senão cumprindo as profecias, mostrando que Ele é quem o Pai Celeste profetizou que viria. Você está entendendo? Quando é que Jesus começou a falar?
Outra coisa que não precisa nem entrar, mas só pensar quem é que é o verbo, quem é que é a palavra. Você está entendendo? Então, o que eu estou dizendo? Começa sempre na palavra de Deus já escrita. E ali você deve obedecer tudo. Mas o Senhor, Ele vai trazer direcionamento pessoal para você. E, amados, isso é possível. E é aqui que eu quero tranquilizar o seu coração. Eu já queria convidar os músicos para a gente ir agora para a conclusão. Mas é possível você ouvir do Senhor direção personalizada e aplicada. Agora, para ter sucesso em cada área da sua vida, a melhor coisa que você faz, presta atenção, é ficar em proximidade com o Senhor. Faz sentido? Porque se você está próximo da pessoa que te criou e te inseriu nessa terra no momento que ela quis e sabe qual o melhor jeito de você lidar com cada situação, não seria coisa mais sábia recorrer ao Senhor sobre como lidar com cada situação? Sim ou não? E o único lugar onde eu posso ouvir claramente é um lugar de proximidade. É um lugar onde eu estou perto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu digo isso porque, amados, a maioria de nós, a gente se empolga muito com os testemunhos irados. E a gente vê alguém contando a experiência que ele teve, a gente fala, uau, que maneiro. E aí você escuta outra experiência marcante, uau, que da hora. Mas a maioria das pessoas que estão vivendo essas experiências com Deus, entre essas experiências incríveis, tem uma coisa em comum que está acontecendo, que é gente botando lenha na fogueira. E a gente valoriza muito essas grandes histórias, mas não esses pequenos momentos. De diariamente lidar com isso, e amados, a palavra de Deus diz em Provérbios 26, no versículo 20, que se você não colocar lenha na fogueira, o fogo acaba. Você está entendendo? Então, vamos lá, usar a lógica para entender isso aqui. Quando você tem um amigo que estuda com você e você vê ele todos os dias, versus um amigo que não estuda com você e você vê ele aqui só uma vez por semana no sábado, você pode amar muito esses dois amigos e os dois podem ser muito, assim, especiais para você. Mas vamos lá, qual amigo acaba sendo o que você conhece melhor? Ou com o que você tem uma convivência semanal ou com quem você tem uma convivência diária? Diária. Não tem como. Onde você gasta tempo num relacionamento, ele cresce. Não é verdade? Agora, muitos de nós, a gente não tem um relacionamento diário com o Senhor. E é por isso que às vezes ele não é um relacionamento tão forte. Mas quando nós fazemos isso e colocamos lenha na fogueira, esse fogo vai permanecer aceso. E nós vamos cultivar a proximidade. E, amados, aqui eu quero te encorajar com isso. Porque a palavra de Deus diz que esse guia, ele mora dentro de você para sussurrar esse é o caminho. Ezequiel, ele profetiza dizendo que um dia o Espírito de Deus habitaria dentro de nós, nos lembraria da lei do Senhor e nos ensinaria todas as coisas. Agora, se ele vai nos lembrar, a gente precisa conhecer. Você não pode ser lembrado do que você não conhece. E é por isso que você precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Amado, só para você ver como isso aqui não é loucura. Levanta a mão se você uma vez já quase tropeçou, pisou na bola, pecou com alguma coisa. Mas acontece que naquele dia você tinha feito um devocional sobre isso. Levanta a mão. Olha só. Sabe o que é isso? É ser lembrado da lei do Senhor. Pelo Espírito que mora dentro da gente, o Espírito Santo. Você viu quantas mãos? Vamos lá, de novo. Levanta a mão. Olha isso. É verdade. Agora imagina se você não tivesse lido. E não teria sido lembrado. Amados, a gente não pode caminhar no que a gente não enxerga. A gente não pode obedecer o que a gente não conhece. E a gente não pode dar o que a gente não tem. E isso, cara, é real, real. Quando eu tinha a sua idade, o vestibular estava chegando. Essa água é para mim, né? Muito maneira essa garrafa, gostei. As pessoas me perguntaram o que eu ia fazer no vestibular. Eu tinha o que eu queria fazer, mas quando eu trouxe isso para o Senhor, Ele visivelmente me deu um toco. Como? Eu não estava sentindo tanta paz a respeito disso, porque dentro de mim eu tinha uma dúvida. E se eu fui chamado para uma parada diferente? Agora, dúvida nunca é um bom lugar de você se mexer, você não tem certeza. Mas o que eu fiz? Eu trouxe para o Senhor.
E eu estava orando, e de repente um dia o meu pai aparece e falou, não é isso que Deus tem para você não. Eu já tomei um toco no colégio técnico, eu tinha passado no IFPR, e aí eu ia estudar lá, eu estava indo fazer a minha matrícula, eu tomei um toco, literalmente. O meu pai apareceu na porta e falou, Deus falou comigo, que se você fizer esse negócio aí, você vai se desviar do propósito. Aí eu lá com a minha roupa de ir e a minha matrícula para fazer, né? Mas é o que eu queria. Mas é melhor fazer o que eu queria ou é melhor ouvir e obedecer? Que meu pai está falando isso. Mas sabe o que eu fiz? Meu pai falando isso e eu aqui, ó. Ô senhor, é isso aí mesmo? E a sensação que eu tenho dentro de mim é tipo o Espírito Santo fazendo assim, ó. Beleza, então, deixa para lá. Aí vou para um outro colégio onde não estou fazendo técnico no que eu queria me especializar. Sempre gostei muito de animações para filmes, assim, tipo desenho, animação, joguinho, videogame, era isso que eu queria fazer no meu técnico. E aí Deus deu toco disso. Só que também era o que eu queria fazer na faculdade. Então, ao longo do outro colégio que eu estou fazendo, não técnico, eu estou falando, Senhor, mas se você não me deixou nem fazer o técnico, é isso que o Senhor tem para mim? A resposta do Senhor é não. Eu tenho outra coisa para você. O que é? Eu vou te mostrar. Ok. E aí nesse colégio, o que acontece? Eu estava tentando obedecer o que Deus já tinha me mandado fazer, que era o quê? Discípulos. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou pregando o evangelho para a galera que estuda comigo. Só que nessa de pregar o evangelho, eu estou vendo a resposta à pregação do evangelho dentro do meu colégio. E eu estou vendo gente aceitar Jesus. E essa galera que está aceitando Jesus e agora está começando a achar igreja para congregar, alguns vindo aqui, alguns outros lugares, eles estão vindo para mim pedindo conselho, crise de vida, crise real que eu vi acontecendo no ensino médio. Gente com problema de droga, gente com problema de família, que me ligava às vezes no meio da noite, amigos me ligando meia-noite falando, Luiz, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu falava, mano, estou indo aí. Falar para os meus pais, eu tenho uma situação pastoral para resolver. Eu já volto. Não, beleza, vai lá. E de repente eu percebo que Deus preparou para mim um estágio de ministério dentro do meu colégio. E onde é que eu me sinto vivo? Pregando, ensinando. E aí na época eu tinha feito um curso extracurricular, que era um bagulho americano de história ampla, que é a história do universo. É como você correlaciona o ensino de todas as coisas para tentar interpretar o mundo. E obviamente é cheio de umas paradas nada a ver. É cheio dos evolucionismos, é a maneira como o homem determina os estimados deles, 13,8 milhões de anos, bilhões, sei lá, faz tempo. E eu fui lá, fiz esse curso, e aí trouxe para a coordenação da minha escola, falei, olha aqui que legal, eu fiz um curso de história ampla, me mandaram um certificado pelo correio. Nossa, você fez em inglês? Eu, sim. Uau, que legal. Eu falei, né? E eu queria, se você me permitisse, dar uma aula para minha turma. Eles, hã? Eu falei, porque, tipo assim, tem feira de profissão para você ver como é que trabalha o engenheiro, como é que trabalha o arquiteto, mas e se eu quiser ser professor? Como é que eu vou saber que eu fui chamado, tipo, que é a minha vocação ser professor se eu nunca dei uma aula? Eu falei, história ampla relaciona tudo que a gente está estudando em todas as matérias. Aí eles, tá, legal. Você pode dar 2 aulas de história ampla para a sua turma, então, para ver se é a sua vocação. Sabe o que eu fiz? Eu meti Jesus em tudo. Eu preguei para todo mundo o evangelho disfarçado da origem do universo. Então eu dei, sim, a parte física, química da origem do universo. Eu falei, mas é muito interessante que está escrito. E eu fiz uma correlação para eles. A galera surtou de ver a Bíblia mostrando de um jeito mais hardcore o que eram as estimativas. Aí, falando, né, da história, eu ia trazendo Jesus, falando de ética, que era o que a gente estava estudando, de sociologia, filosofia, nem lembro mais qual era a matéria, que a gente acha que era filosofia, não, sociologia, a gente estudou ética. Eu comecei a trazer Jesus como esse quebra-cabeça moral, falar como ele era um contraste para o seu tempo, e aí, meu irmão, fiz uma armadilha para todo mundo. Peguei as ativistas feministas da minha sala, só nessa aqui, eu falei, é muito interessante que numa época muito mais machista do que a nossa, Jesus tratava a mulher com um carinho tão contracultural. Ele até deixava que elas suportassem o seu ministério, as feministas da sala. Ele olhava para as prostitutas com valores, sabia quem elas realmente eram. Aí a galera chorando. Aí eu dei a minha aula disfarçada de pregar o evangelho, me senti vivaço. Eu vi alunos da sala, eu vi a minha professora chorando. Alunos chorando, chegando, Isra, eu sei que você estava ensinando a gente sobre história ampla para ver se você quer ser professor.
Eu sei que você não estava só tentando pregar o evangelho para a gente, mas eu sinto que eu nunca enxerguei Deus desse jeito, cara. Muito obrigado. Galera, você está falando sobre essas coisas e eu não sei porque estou chorando. E eu estou tipo, eu sei porque vocês estão chorando. E de repente, velho, eu entendi. E aí, de um jeito sobrenatural, apareceu um maluco que me deu uma bolsa para estudar num seminário bíblico. Eu falei, velho, é isso. Eu para isso nasci, vim ao mundo. Esse é o contexto. Então eu larguei mão do que eu tinha planejado, porque eu ouvi Deus, e quando eu ouvi Deus, eu obedeci. Eu sabia que Ele tinha me chamado para dar umas pregadinhas por aí e fazer parte da edificação do corpo de Cristo no ministério de ensino. Cara, nítido. Eu sei que é isso, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Obviamente, no processo, eu precisei fazer outras coisas, e aqui eu agi com sabedoria. Eu casei. Quando eu estava para casar, eu recebi o joia dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, todo mundo falando legal, glória a Deus, Deus está nisso. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o quartinho e falei, e aí, Senhor, eu tenho o seu joinha. Sabe o que Ele me deu? Um joinha. Eu fiquei tranquilaço. Eu tinha um pingo de dúvida de estar casando com a pessoa errada? Não. Por quê? Porque eu queria casar com ela e não desrespeitava nada na palavra de Deus. E Ele, nesse lugar, me deu um joinha. Quando foi chegar a época do casamento, nós ouvimos, obedecemos, entendemos para qual cidade a gente ia depois de casar. E fomos para lá. Nessa, entendi, quando me ofereceram um emprego que eu estava precisando, o Senhor falou, não, você vai trabalhar de graça para a igreja, vai deixar o dinheiro vir de outro lugar. Ele falou comigo, eu falei, beleza. Eu joguei na mesa 1 ano de trabalho sem salário, tempo integral, e vi o Senhor trazendo dinheiro de outro lugar, porque Ele falou que Ele ia fazer. Ah, que testemunho lindo. É lindo, mas na hora eu não sabia de onde o dinheiro ia vir. Mas o que eu fiz? Ouvi e obedeci. Quando chegou na época de ter filhos, o Senhor falou conosco. Quando chegou na época de ter mais, Ele falou conosco. Quando chegou na época de mudar de cidade, Ele falou conosco. E isso que eu estou dizendo. Às vezes as coisas parecem que estão dando tão certo, mas tudo que tem por trás disso é ouvir e obedecer. Mas às vezes parece que elas não estão dando certo. E o que tem por trás disso é ouvir e obedecer. Aí o Senhor me leva para uma igreja, para uma cidade, onde eu fico envolvidão. Aí a galera vai me ordenar pastor, Ele manda ir para outra. Aí, e o meu sonho sendo ser pastor. Aí eu chego em outra e fico lá uns anos e começamos a cuidar da galera, e a galera começa a crescer e vão ordenar a gente, pastor, o que o Senhor fala? Vai para outra agora. Falou, Senhor, você não quer que eu seja pastor? Não. Ele, não, agora não. Eu quero que você seja só um menino que prega. Ok. Fazer o quê? Ouvir e obedecer. Descansar, então. Se o Senhor quiser, Ele faz. Se não, que alegria tomar parte da obra do Senhor de onde Ele me quer. Aí, traz a gente de volta para a cidade que eu nasci, cresci. A direção de Deus falou comigo, claro. Comecei a sentir sobre vir para Curitiba. Sabe o que eu fiz? Falei, eu tiro um jejum. Deus, é você mesmo falando comigo? Ou sou eu mesmo que quero voltar para essa cidade? No 10º dia de jejum, tive um encontro com Jesus de madrugada. Ele mandou pegar papel e caneta e anotar tudo o que eu ia fazer aqui. Ele me deu a direção certinho. E de repente a gente começa a se envolver na vida da editora Orvalho, né, orvalho.com, de um jeito que eu nunca tinha feito parte antes dessa intensidade, porque agora eu estou pertinho, agora eu estou lá todos os dias. E eu começo a entender como de fato o Senhor me chamou para esse ministério, está sendo extraordinário. E aí outros projetos começam a aparecer. E de repente, do nada, isso aqui é tudo spoiler, tá? Só entre nós, porque aqui nós estamos em família, essa aqui é minha casa. De repente o Senhor, Ele coloca um projeto no meu coração para escrever uma animação que conta a história da redenção de uma outra perspectiva. É do lado cósmico, do lado espiritual. É briga de anjo e demônio contando a história da redenção. Alguém aqui já... Eu não sei o que eu vou usar de referência. Uma hora, quando sair, você vai ver. E aí eu olho para isso e falo, velho, mas é uma animação. Tipo assim, primeiro ia ser um desenho, depois, pela discussão com a galera da geração, virou anime, porque foi o consenso de que era o jeito que mais ia alcançar pessoas. E aí eu começo a olhar para isso e falo, velho, mas ninguém nunca vai entender. Como é que eu vou chegar para um pastor e falar, nós estamos fazendo um desenho aí, muito louco. E eu falei, não, a galera não vai ver valor nisso, melhor a gente só continuar ensinando e não gastar meu tempo com isso, com outros projetos. Aí eu estou numa igreja que eu vou pregar, pensando nisso. Eu já estou quase acabando. E naquela semana eu orei e falei, Senhor, se você não me der uma direção de isso realmente vale a pena, eu vou jogar isso fora. Porque você já me deu muita coisa que vale a pena fazer, que eu enxergo que vale a pena. Aí, nessa semana eu estou indo pregar, e antes de pregar eu lembro disso, e eu estou pensando nisso. Eu falo, velho, é muito legal a ideia, mas realmente não vamos fazer. Porque
Eu não vou perder meu tempo com isso. Aí chega um maluco e me cutuca assim. Ele, eu tive uma visão. E Deus dava para você uma carreta assim, e ela estava cheia de pedras preciosas. E você olhava e você via como essas pedras preciosas tinham muito valor. Mas você olhava para o outro cara e dizia, não, mano, os nossos líderes, a geração antes de nós, não vai ver valor nisso aqui. Então pode descarregar isso em algum lugar. Aí o cara dizia, mano, mas essas pedras são preciosas, só não são as que eles querem. Falou, não, mas pode jogar fora. Aí esse cara olhou assim para mim e falou, Isa, o Espírito Santo está te mandando não descarregar a carreta, porque ele deu isso para você, porque você entende o valor com isso. Então não desiste desse sonho que Deus colocou no seu coração, não sei qual é. Eu estou te falando, eu sei qual é. Aí começa a acontecer umas paradas, tipo um amigo me ligar, falou, Isa, não sei porque eu estou ligando para você, mas acabamos de conversar com o Netflix Brasil, e eles queriam algum projeto irado cristão que contasse, tipo, tá, beleza, entendi, show, tchau. Você está entendendo? Aí eu começo a orar sobre isso e dar risada, porque um momento isso foi o meu sonho. Mas eu larguei mão, porque eu encontrei uma parada muito melhor. E num dia eu estou dando risada, falando, velho, eu larguei, agora você está mandando mexer com isso. E o Senhor falou, você não estava errado sobre sua percepção com essas coisas. Você só não ia ser o cara no computador fazendo animação. Eu quero que você seja quem vai dirigir esse projeto. Velho, que irado. E está lá. Algum momento, quando sair, você vai ver. Mas ouvir e obedecer. Curtir. Está sendo da hora trabalhar nisso. O conceito está irado e eu estou pirado com os vários episódios que já estão escritos. Mas se eu não fizesse, eu estava feliz, porque tudo que eu quero fazer, eu ouvir e obedecer. Aí a galera chega para mim e, cara, eu sou só um menino que prega. Pela graça de Deus, tem uns projetos que estão alcançando pessoas, e é isso que importa. Mas às vezes eu vejo adolescente chegando para mim falando, Isa, que da hora, velho, como é que você está pregando, escrevendo, fazendo música? Eu não sei, velho, eu só estou ouvindo e obedecendo. É isso. Um dia acorda, o Senhor fala, papel e caneta, você vai escrever uma musiquinha sobre o crente desviado voltando para casa. Ok. Você vai gravar a musiquinha, mas Senhor, eu não passei na audição para participar do louvor dos Adolescentes no Alcance. Mas você vai gravar a musiquinha. Ok. Você está entendendo? Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Então, amados, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente encerrar. E por que eu estou te contando um pouco do meu testemunho com a direção de Deus? Porque, amados, a voz de Deus é a voz que a gente pode confiar, Ele quer nos conduzir em cada área da nossa vida. Amados, Deus me conduz sobre como lidar com os meus amigos. Ontem mesmo eu fui dormir, o Senhor falou comigo, você está sendo um amigo ruim, amigo tal, você precisa dar uma atenção para ele. Eu falei, perdão, Senhor, ok. Aí no próximo dia eu ligo para ele e descubro que ele precisava abrir o coração, conversar sobre um monte de coisa. Uau, Israel, que amigo, na hora você chegou, eu não fazia ideia, porque eu estava sendo um amigo ruim, foi Deus que me avisou que ele precisava de alguém para conversar. Você está entendendo? Ouvir e obedecer. Amados, Deus, ele me chama atenção por coisas dentro da minha casa. Outro dia eu preguei um monte, orei com um monte de gente, conversei com um monte de gente, cheguei em casa meio cansado, porque eu estava com febre, só não contei para ninguém, estava me arrastando. E aí eu cheguei em casa cansadão, e aí a minha esposa olhou para mim e falou, pode deixar que eu coloco as crianças para dormir. E aí na hora que eu dei um beijinho nele só de boa noite, já ia para o quarto dormir também, o Espírito Santo falou, entendi, para a galera lá da igreja você deu a melhor porção, mas os seus filhos não vão pegar nem o que sobrou. Eu falei, não. Eu sou um sacerdote do lar, em primeiro lugar, os meus filhos, a minha esposa merecem a melhor parte. Aí eu virei e voltei lá, botei eles para dormir e encontrei energia para fazer. Aí, talvez nesse momento, talvez minha esposa olhou e ficou feliz. Uau, que maridão. Nada, velho, eu estava fugindo total, só ia dormir. Mas nós podemos ouvir a voz de Deus que nos ajuda a ser pai, a ser marido, a ser amigo, a ser discípulo. Você está entendendo? Então você pode viver a vida cheia de preocupações. Com o que eu vou casar? O que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Eu não sei. Ou você pode ouvir e obedecer. Não ouviu? Continua fazendo o que ele já falou para fazer. Está confuso? Então não faz nada, só o que você sabe que você tem que fazer. Você está entendendo? Mas não precisa ser uma vida cheia de crise. Se a gente simplesmente prestar atenção em ouvir e obedecer. E depois é uma trajetória incrível, mas na hora é ouvir e obedecer. Você está comigo? Então eu estou contando o meu testemunho porque eu quero que você entenda que você pode viver isso no sim. Agora, aqui está a sua
Exortação final, porque está na hora de acabar. Existe um jeito onde você pede essa direção para Deus do jeito errado. Você sabe qual é? Você pede duvidando. Presta atenção, Tiago 1, versículo 6 a 8, se eu não me engano. Ele diz: não penseis que vai receber coisa alguma quando você pede duvidando. Você que está duvidando, você pede duvidando. Não pense que você vai receber coisa alguma da parte do Senhor. Porque aquele que duvida é como a onda do mar agitada e empurrada pelo vento. Ele tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por que você está tendo a mente dividida? Você acredita que Deus existe, você está orando, mas você não acredita que Ele é quem Ele diz que Ele é. Porque você acha que Ele não vai te responder. Então você pede duvidando. E o que Tiago diz? Que quem pede duvidando não deve esperar receber coisa alguma. Então vamos lá, se você pede direção para o Senhor duvidando, você vai receber uma resposta? Não. Então o que é fé e crer que Deus realmente é quem Ele é e que Ele faz o que Ele diz que Ele faz? É pedir e saber tranquilo o que Ele vai falar. Amados, pode não ser agora. Pode ser daqui uma semana, um mês ou um ano. Mas no momento adequado você vai ouvir essa resposta. Não é se você vai. É certamente como a gravidade é real, você vai, porque Deus falou que você pedir crendo, você vai receber. Se confia no Senhor, Ele endireita seu caminho. A voz sussurra, esse é o caminho, não vai para a esquerda nem para a direita, Ele quer te guiar, quer te conduzir. Então, não peça isso duvidando. Peça crendo. Peça crendo. Então, não viva a sua vida com 1001 crises, preocupado com todas as coisas. Amados, é certo que você tem responsabilidade e você tem que desempenhar nas coisas bem. Mas você consegue permanecer no lugar onde você faz isso, se você ficar em proximidade do Senhor, para ouvir e obedecer. Se você estiver em proximidade, você vai ser confrontado no seu erro, confortado na sua dor e afirmado nos seus acertos. Proximidade. Você está entendendo? Proximidade. Proximidade. Amados, quando a gente é próximo de alguém, a gente não tem medo de não ouvir o que essa pessoa tem a dizer. A pessoa que eu mais amo na minha vida depois de Jesus, a pessoa mais incrível que eu já conheci é minha esposa. Ela é o amor da minha vida e a minha melhor amiga. Eu não tenho medo de não saber o que minha esposa está pensando sobre as coisas. Sabe por quê? Porque eu estou próximo o suficiente para ver o que ela pensa das coisas. Especialmente ela, que não consegue esconder muito bem o que ela está pensando. Ela faz, às vezes, reações com o rosto dela. Então, às vezes, eu sugiro, tipo assim, amor, vamos comer um negócio? Ela faz uma cara e eu já sei a resposta. Às vezes eu vou agir de um jeito e eu olho para ela e é visível nos olhos dela se eu acertei ou se eu errei. E eu tenho esse retorno em mente por causa do quê? Da proximidade. Você está entendendo? Porque ela é a minha melhor amiga, é a pessoa mais próxima de mim, eu vou saber o que ela pensa, porque eu estou próximo o suficiente para ver como ela reage ao que está sendo feito. Então, amados, não tem segredo. Quando nós estamos próximos do Pai Celeste, nós vamos saber o que Ele pensa. Quando nós estamos cultivando a lenha na fogueira, você vai orar de manhã, você vai estar orando dia após dia, e você vai estar cultivando esse lugar de ouvir e falar com o Senhor, e você vai ouvir e falar com o Senhor. E é ali que Ele vai falar, aquele negócio que você fez ontem, gostei, mandou bem, top, vou fazer de novo. Aquele negócio que você fez ontem, não vou fazer de novo não, Senhor. Então, em vez de viver com 1001 preocupações, o que a gente deve se concentrar? Gente, são só duas coisas, pelo amor.
O que a gente deve se concentrar? Ouvir e... Amém? Essa foi a fundação para a palavra. Eu posso começar a pregar agora? Então tá. Essa aqui é a minha pregação. Leia a Bíblia e ore todos os dias. Amém? Você recebe essa pregação?